Boa noite, está no ar mais um podcast Cultura em Ação, o programa da cultura vitorinense. E hoje nós temos um convidado muito especial, que é jornalista e produtor cultural, essa figuraça aqui, Salles Chagas. Boa noite, Salles. Olá, Gleison Lima, meu muito boa noite. É um prazer enorme estar com você aqui no programa, nesse podcast Cultura em Ação. A você de casa, é um prazer também compartilhar com vocês também um pouco dessa história, né, de Salles Chagas aí e Vitorino Freire. Valeu. Salles, pra gente aqui do programa, pra gente aqui desse podcast abençoado, é um prazer ter a sua figura hoje marcando presença aqui nessa entrevista, nesse espaço aqui que é reservado para os fazedores de cultura de Vitorino Freire e para esse figuraço que é você, né, esse profissional que faz parte da cultura vitorinense, faz parte da cultura da comunicação, e é uma honra te ter hoje em nossa programação de sexta-feira. Salles, para nós iniciarmos esse bate-papo, eu gostaria de te perguntar de início como foi que iniciou essa questão da sua vocação para a área da comunicação. Gleison, primeiro de tudo, muito obrigado pelas palavras, realmente elas muito empoderam, né? Tipo, esse trabalho que a gente faz, valeu mesmo, obrigado. Gleison, a parte da comunicação na minha vida, ela entrou desde muito cedo. Desde ali o Newton Bello, sei lá, desde a terceira série, eu sempre fui líder de turma até o final da faculdade. Legal. Então isso sempre me colocou em desafios. Apresentar trabalhos, escrever jornais para a escola, estar à frente de projetos, e eu acho que eu sempre digo que a comunicação me encontrou, não eu a ela. Então, a partir daí, eu só tive que aprimorar essas habilidades por meio de faculdades, cursos, e foram muitos, e hoje cá estamos. E hoje, Salles, o que é que mais te motiva? Só tem alguma motivação que te dá ânimo e te dá ar para continuar? Sim, eu acredito que quando você acaba essa motivação, eu acho que é hora de você partir, né? E é bom a gente estar sempre motivado, é bom a gente ter sempre projetos, é bom a gente ter sempre ações. E sim, a minha maior motivação é a transformação humana. Eu gosto muito de trabalhar nesse quesito, de transformar pessoas, tornando-as melhores. Como? Por meio de educação, por meio da cultura, por meio de evolução, de alguma forma. Tenho meus projetos, e eles são muitos, e eu acredito que eu preciso continuar nessa jornada, nessa batalha, para que eu possa também continuar inspirando pessoas e me motivando a ir além. E eu queria que você falasse pra gente como foi que iniciou esse projeto aí da Feeling Comunicações. A Feeling Assessoria de Comunicação e Marketing, ela veio em um anseio que eu tinha de trazer um profissionalismo na parte da comunicação para dentro de Vitorino Freire. Eu sou o único jornalista formado, graduado vitorinense aqui no município. Legal. Então, com isso, mas isso não me alegra. Eu queria que tivesse, sim, muito mais pessoas. As pessoas que têm páginas, né? As pessoas que são blogueiros, eu queria muito que essas pessoas também elas se graduassem para que também a gente oferecesse serviços melhores, né? E tipo de maior qualidade. A Feeling, ela veio para atender uma demanda de empresários, uma demanda de eventos, por exemplo, que chega algum evento no município, que a gente possa trabalhar esse evento do início ao fim, sabe? Alguma produtora que esteja aí querendo trabalhar também, políticos, então a gente presta essa assessoria. Dentre essas assessorias, a gente também oferece serviços de publicidade, oferecemos serviços de vídeo, fotografia, e gerenciamento de rede social. Então ela chega também para dar um up também em pontos como a parte da cultura, que é uma também que a gente evolui. Você se sente um fazedor de cultura? Eu comecei a trabalhar com cultura. Hoje eu sou fazedor de cultura pelo estado do Maranhão. Eu tenho um registro de fazedor de cultura pelo estado do Maranhão. E isso tem abrido portas, né, assim, na minha vida.
nessa área, né? Vai em São Luís, participa de palestras, workshops, isso ajuda bastante. Entendo. E isso veio a facilitar. Quando eu voltei a morar no Brasil, eu sempre tive essa visão de que para cá eu traria alguma coisa cultural para valorizar a nossa arte, a nossa gente, o nosso público. E a partir daí, sim, eu comecei a me envolver mais com assuntos relacionados à produção cultural. E aqui nós estamos já, inclusive agora, no 5º Encontro de Culturas de Vitorino Freire e Região, que chega aí agora neste sábado para, de fato... Amanhã, né? Já amanhã, né? Para que a gente possa mostrar um pouco o que a nossa gente faz. Eu queria que você falasse pra gente sobre esse quesito. Você escolheu essa profissão ou essa profissão te escolheu? Aí eu já volto à mesma questão das lideranças lá do Newton Bello para cá, né? Eu acredito que ela acabou me escolhendo, mas não é simplesmente o dom ou a escolha, você precisa também se preparar para aquilo, né? Então eu acho que foi as duas, a vontade, o prazer de fazer, você... Independente do que você faça, se você se dedica, se você tem o prazer naquilo, as coisas fluem e dão certo. Então eu acredito que o jornalismo, eu entrei na faculdade para fazer publicidade. Entendo. Eu fiz publicidade, propaganda, depois eu fiz rádio e no final de tudo isso veio a gestora do curso e falou: você tem um texto muito bom para jornalismo. Faça. E aí eu fiquei mais 2 anos, depois terminei o curso só para fazer jornalismo. E é uma coisa que deu muito certo também. Né? Salles, eu queria que você falasse pra gente um pouco desses históricos de viagens internacionais. A gente sabe que você tem um histórico de viagens internacionais, já passeou por alguns países. Conta pra quem tá em casa, como foi essa experiência? Nossa, passa assim uma coisa na cabeça, filme. Assim, é um filme de verdade, porque a pessoa sai, e eu conto essa história assim com muita satisfação para estimular também as pessoas a fazerem o mesmo. Porque às vezes a pessoa fala assim: eu sou do interior do Maranhão, eu sou filho de pessoas tão humildes, pobres, e eu não tenho essa condição de ir. Às vezes as pessoas perguntam para mim: cara, você é rico? Não, eu não sou rico. Eu acho que eu tenho muita força de vontade, eu tenho determinação e eu tenho garra para conquistar as coisas. Eu acho que isso faz uma diferença enorme. Eu sempre disse que quando eu só ia sair do país depois que eu conhecesse pelo menos a metade dele. O único estado que eu acredito que eu não... A região que eu não conheço muito bem é a região norte. Do Brasil. Do Brasil. Mas o restante eu conheço muito bem. E daí eu saí. Eu fui, Gleison, eu estava como chefe de gabinete na Câmara dos Deputados. Lá eu trabalhei como chefe de gabinete de 2 parlamentares. Legal. E logo depois eu fui assessor de comunicação de outros 2 e subsecretariei a Comissão de Direitos Humanos e Minorias da Câmara dos Deputados, em Brasília. Legal, cara. E daí eu via que eu já estava precisando do meu inglês, melhorar, eu precisava daquilo. E eu estava cansado, que realmente eu não tinha vida. Salário estava bom? Tava, mas eu não tinha vida por ali. E eu sempre quis estudar inglês, aprender, sair um pouquinho. E aí eu me programei para isso. E aí eu fui para Irlanda. Foi o primeiro lugar que eu saí. Primeira viagem internacional. Primeira viagem internacional. 12 horas no avião ali, sem parar, aquela coisa ali. E o coração? Pois é. E aquela coisa, mas eu tava tão certo. Ansiedade, né? Bastante. Mas eu tava tão certo do que eu queria. Sim. Que quando eu cheguei, eu digo, nossa, que legal. Cheguei, tem um mundo depois do Brasil, assim, sabe? Tô entendendo. E aí, mas todo o tempo voltado, assim, também pra família. A família ficou, aquela coisa e tal. Mas eu fui pra passar apenas 6 meses e voltar pro meu trabalho. Quando chegou os 6 meses, eu já estava com o meu inglês melhorando e o ouvido muito bem. Eu fui para uma cidade no interior da Irlanda morar, que essa cidade eu era o único negro. Eu fui o único negro durante 10 meses. O único negro durante 10 meses naquela cidade. E era muito interessante que as pessoas chegavam, puxavam a cadeira para que a gente conversasse e tal. Isso ali foi melhorando muito o meu inglês. E aí eu fui a única pessoa da escola que aprendeu inglês em 6 meses.
Mas também eu me dedicava muito. E com isso, eu consegui um emprego dentro da escola, que era para ser professor dos alunos beginner, que quando eu entrei não existia escola para iniciantes, turma para iniciante. E aí eu já aprendi, fui na aula dos grandes, sem saber nada. Eu saí do Brasil, eu não sabia nada de inglês. E aí eu aprendi em 6 meses e eu fui dar aula para as pessoas iniciantes e apresentar a cidade para essas pessoas. A partir daí, ficou para eu voltar para o Brasil. Só que eu tive um insight. Eu digo, cara, se eu voltar agora, eu não vou conseguir me desenvolver no inglês como eu gostaria. E aí, renovei por mais 6 meses. Entendi. Pronto. Foi o bastante. De 6 passou para 1 ano. Para 1 ano. E aí, desse 1 ano, passou para 2 anos. Né? E aí, nada de Brasil. Nada de Brasil. E aí depois eu voltei para o Brasil, aí de lá eu fiz algumas viagens na Europa, vários países da Europa, que lá tem essa vantagem que você roda por ali. Legal. E aí eu fazia curso de mídia na Inglaterra e trabalhava na Irlanda, que é bem próximo. Então era voos toda semana. Mas eram baratos esses voos, porque é bem próximo. E aí vim tocar um projeto no Brasil, na época para Benedita da Silva, que é deputada federal pelo Rio de Janeiro. Fui chefiar o gabinete dela e ser assessor também dela e tocar um projeto dela no Rio. Aí eu fiquei 1 ano aqui. E ao invés de eu voltar para a Europa, eu fui para Nova Zelândia. Né? Então, Nova Zelândia que já era uma outra coisa, um outro desafio, um outro momento, outro lugar, ainda mais distante, muito mais desafiador. Eu tenho um problema muito sério comigo, Luiz. Às vezes as coisas estão tão perfeitas meio como estava na Europa. Eu estava com meu apartamento, lá estava montado, vim para cá e eu decidi não voltar para a Europa. Eu fui para a Oceania, porque agora sim eu já sabia o inglês, então eu queria mais desafios. Eu sei. Ao chegar lá, aí sim eu me deparei com um outro universo, um outro mundo. Né? O país sustentável, né? O país onde tudo parece tão perfeito o negócio, sabe? Não existe lixo na rua, não existe papel de balinha na rua. Na hora que você chega aqui naquelas montanhas, quando você desce, você não vê uma bituca de cigarro no chão. É interessantíssimo e recomendo. É um dos países mais interessantes do mundo que eu já estive. E o que é que essas experiências trouxeram para o Salles? Para hoje o Salles está em Vitorino Freire, Maranhão. Gleison, minhas viagens, elas não são qualquer tipo de viagem. Eu converso com alguns amigos e eles têm sempre aquela coisa de olhar, esse lugar aqui é ruim, esse lugar ali eu não vou, não durmo ali, eu não como aquilo, sabe? Mas as minhas viagens, elas são sempre com o olhar mais amplo da coisa. Eu gosto de ir visitar a cultura, eu gosto de ir visitar o que eles estão comendo, sabe? Eu gosto desse movimento de estar inserido ali entre eles. E assim, alguns lugares que chegaram a me transformar também como humano, como ser humano, foi a Ásia. Legal. Né? A Ásia ali, o Camboja, né? Por exemplo, o Camboja onde é um lugar muito que espirituoso, né? Que eles chamam lá. Onde é um país que saiu recentemente de guerra, assim como o Vietnã. Estive no Vietnã também, um lugar que eu também aprendi muito com os vietnamitas. As guerras que eles passaram, aquela vivência deles ali, isso ali muito que te traz, assim, uma questão tipo de uma humanização, de transformação mesmo pessoal. Um choque, né? Você com certeza teve um choque de realidade. Sim, ali. e essas transformações, elas são necessárias para você enquanto ser humano. Ou enquanto você... às vezes você tem de tudo no seu lar e você ainda reclama. Verdade. Ou às vezes você passa por algum tipo de probleminha, qualquer que seja, e você está reclamando, sabe? E a Ásia me trouxe muita coisa boa, muita coisa positiva, muita coisa transformadora, né? Malásia é um país que me trouxe... muito questionamento sobre o meu eu, o que eu posso mudar, o que eu posso interferir de positivo na vida das pessoas. E hoje, a minha transformação, muito disso, eu não sou um homem julgador, eu não tenho... E olha que eu antes era um pouco problemático com isso, mas não, eu acho que tudo é uma questão também de visão. Eu hoje ouço pessoas, hoje eu sou um bom ouvido, né? Mas isso essas vivências que me trouxe.
eu acho também muito interessante, eu estou há 11 anos trabalhando com prevenção ao suicídio. Legal. E essas viagens, elas também vieram a contribuir para esse meu lado de me cuidar para cuidar de você. Eu sei. E também ter um pouco mais desse olhar um pouco mais caridoso contigo, com o outro, quem quer que seja. Você quer falar, bora falar, é mais ou menos assim. Então, assim, tudo isso, cara, é você ter uma vivência de mundo e trazer ela para cá, para dentro de você, e você saber transformar isso de uma forma positiva. Quando me perguntam, você é feliz? Que às vezes me perguntam isso, e eu não sei por que me veio essa pergunta, mas eu acho que cabe aqui. Eu acho que eu estou satisfeito com aquilo que eu tenho, mas eu acho que eu preciso caminhar um pouquinho mais para encontrar a felicidade. Eu sei. Eu sempre digo que felicidade são picos, né? E esses picos, eles existem. E esses picos é te ver bem, é me sentir bem. E essas viagens, ela tem me feito um pouco de que transformador. Conta pra gente um lugar que você sonha conhecer ainda. Tipo, a minha próxima viagem vai ser pra... Tá certo. A minha próxima... Bom, na verdade, acabou de decidir aí agora. Legal. Tá? Acabou mesmo, foi de ontem. Eu tô indo pra Espanha. Olha, agora gente. Em fevereiro. Estou indo lá também, acaba sendo a trabalho também, estou desenvolvendo. E óbvio, né? Mas eu vou ficar um pouquinho mais para trazer um pouco mais de conteúdo também para Feeling, legal, né? Gravar alguns conteúdos. E fica de olho também, porque o que eu estou querendo fazer nessa viagem? Mostrar para você que é possível. A gente vai fazer uma espécie de um passo a passo de como fazer para chegar lá, olha o que aí, fazer, legal. o que visitar, né? Eu acho que a gente vai trabalhar um conteúdo diário sobre isso. Isso é bem bacana, né? Já um outro país que eu quero muito conhecer é o Canadá. Não conheço o Canadá ainda, mas o Canadá é um local que eu pretendo fazer o meu mestrado. Nesse exato momento, muito obrigado pela sua audiência e pela sua participação. A gente vai ficando por aqui. Temos mais podcast na semana que vem. Confira as nossas novidades, siga as nossas redes sociais. E quais são as suas redes sociais, Salles? Perdão. Bom, primeiro de tudo, valeu, obrigado, né, por vocês estarem aqui assistindo. Obrigado mesmo também pelo convite. Obrigado mesmo de verdade. Eu me sinto lisonjeado de estar aqui hoje com vocês. Legal. Obrigado demais e foi um prazer compartilhar um pouco sobre essa história aqui com você. Você pode nos encontrar na rede social Salles Chagas, Salles com I, no Instagram, Salles Chagas. A Feeling, assessoria de comunicação e marketing, @Feeling_comunicacão. E o Coletivo Cultural de Vitorino Freire você encontra na Coletivo Cultural _VF. Então o que não falta aí são redes sociais. São mídias sociais. Gente, né? Muito Obrigado. bem, que Deus te abençoe, prospere os teus sonhos e as tuas ideias e ideologias. E muito obrigado novamente. Gente, tchau, tchau. Até a próxima semana, se assim Deus nos permitir. Muito obrigado pela sua grande audiência. Fica ligadinho nas programações da cultura vitorinense. Tchau, tchau. Boa noite. Valeu, tchau, obrigado.